Não sei se é pressão, julgo que não sei. Eu acho que esse é um problema do futebol português, tem a ver também com a aposta dos clubes portugueses, que hoje em dia está a virar um bocadinho também para isso, por necessidade, mas não é com o estalar dos dedos, as coisas não acontecem naturalmente, portanto há um processo, há um desenvolvimento não só do jogador também, mas também que as coisas possam acontecer e, portanto, os clubes estão a virar um bocadinho, o Sporting sempre manteve essa aposta, mas os outros estão de alguma forma muito tímida a seguir esse caminho. Então vamos ver exatamente isso. Nuno, foi um estudo da Football Industry, feito das 3 primeiras jornadas, com análise de várias ligas, a utilização dos jogadores nacionais e o peso que têm nessas respectivas ligas. Ora, eu vou começar aqui pela Liga Alemã. Tens aí o estudo, conheces? Conheço o estudo, não tenho aqui os números exatamente. Conseguem ver aí em casa, ou seja, a relação, na primeira jornada 13-14 e no ano 12-13, portanto 5,5 jogadores. Subiu em relação ao ano anterior, que tinha apenas uma média de 5,3. Na segunda jornada também sobe 5,1. Anda por aí na Alemanha, esta é a média na Alemanha. Vamos ver em relação à Bélgica, também 5,4 este ano e também a subir em relação ao ano passado, 5,6, 5,2, com uma média de 5,4. Em Espanha a utilização sobe bastante dos jogadores nacionais, com 6,6, mas desce em relação ao ano passado, também com uma média de 6,7, ou seja, uma descida aqui em relação ao ano anterior, à última época. Em França, também uma descida da utilização dos jogadores nacionais nas 3 primeiras jornadas. Vou seguir para a Holanda, que também é talvez a liga aqui até agora com maior número de jogadores. A Holanda é claramente a liga onde a aposta no jogador nacional é mais forte. Isso explica-se também por questões económicas, naturalmente. Ora, vamos seguir para a Inglaterra com uma média baixíssima de 3,9, 3,9, 3,7, ou seja, uma média de 3,8 nas 3 primeiras jornadas. Itália com uma média de 5,2 nas 3 primeiras jornadas. Isto está aqui a demorar um bocadinho a carregar, que este documento é pesado. E Portugal tem uma média de 4,9 nas 3 primeiras jornadas. Isto, no fundo, depois reflete-se, obviamente, na seleção, mas temos aqui 2 curiosidades. A Inglaterra é uma média muito baixa, a Holanda por questões também financeiras, mas depois a Espanha também com uma média mais alta. Sim. Olhando para as conclusões gerais, isto se calhar são muitos números para a cabeça das pessoas, se calhar mais vale depois lerem calmamente o estudo e olharem para as tabelas com calma, mas as conclusões principais destes números é que, dentre os principais campeonatos da Europa, foram 8 campeonatos analisados, a Liga Portuguesa é a segunda com menos espaço para a utilização dos jogadores nacionais. Isto reflete claramente uma política desportiva. É evidente que nem todos os clubes têm políticas desportivas semelhantes, mas há aqui uma tendência clara que não é de agora e que procura solucionar os problemas desportivos com a aposta no mercado estrangeiro e menos na formação. Há obviamente exceções, tem havido, mas Portugal está na cauda da tabela, só é superado pela Premier League, onde a média é ainda mais baixa. Aqui eu penso que é por razões opostas, porque a saúde financeira dos clubes ingleses, no modo geral, é muito forte. O dinheiro da televisão não tem comparação com o que há em Portugal e daí, quer nas equipas de topo, quer as equipas de fundo da tabela, de um modo geral apostam muito nos jogadores estrangeiros. O que é que nós temos aqui? Temos no outro extremo da tabela 2 ligas, cujas seleções, não por acaso, têm uma saúde a todos os títulos invejável. Podemos falar do caso da Holanda, podemos falar do caso da Espanha, podemos falar até do caso da própria Bélgica, que está bastante acima de Portugal e que tem, nesta altura... a seleção da moda. A seleção da moda. Eu acho que há aqui uma relação direta, não entre a saúde dos clubes e a aposta no jogador nacional, que isso não há essa relação. Já vimos casos, o Chelsea foi campeão europeu com pouquíssimos jogadores ingleses, portanto pode haver um sucesso de um clube, agora o sucesso da seleção está diretamente dependente da aposta concentrada, concertada, dos principais clubes nos jogadores nacionais. Só deixar 2 pistas aqui. É natural que os clubes, como o Benfica, como o Futebol Clube do Porto, nesta altura, lideram o mercado nacional e não têm capacidade de combater diretamente com as maiores potências do futebol internacional, procurem solucionar essa diferença de orçamentos com apostas em mercados emergentes, o caso da Sérvia, o caso da Colômbia, e tentar aí não só arranjar grandes jogadores a um preço inicialmente baixo e depois vendê-los por preços altíssimos. Essa é a aposta de base. Agora a questão é, com isso, esgota-se o espaço para se fazer o mesmo tipo de valorização
com os jogadores nacionais e de fazer, por sistema e prolongado no tempo, como já aconteceu na década passada, bons negócios vantajosos com jogadores portugueses. Lembrarmos dos casos dos Quaresmas, dos Nanis, dos Ronaldos, todos eles do próprio Fábio Coentrão, que foram vendidos sucessivamente com grandes mais-valias para clubes estrangeiros. Começa a não haver espaço para esse tipo de negócios de fazer e no dia em que se cortarem os financiamentos dos fundos, ou os fundos forem para outro lado, não há jogadores, não há fontes de receitas para prosseguir na valorização lá fora. Tomás, há aqui também uma outra questão, e peço-lhe rapidamente, que é exatamente a questão de recrutamento para um selecionador nacional. Os jogadores não jogam nas ligas portuguesas e isso dificulta e muito o trabalho dos selecionadores. Não dificulta. Eu acho que há aqui, vamos lá ver uma coisa, para o tempo que as seleções hoje em dia têm para trabalhar, que é muito diminuto. Portanto, falávamos há bocadinho do tempo de preparação de uma equipa para sistematizar o que é que seja. Tem que haver rotina, tem que haver tempo, e as seleções praticamente não têm tempo para treinar. Portanto, qualquer selecionador, na minha perspectiva, quer os melhores jogadores a jogar no campeonato que possa ter maior ritmo competitivo. Portanto, isso é evidente. Se eu fosse selecionador, gostaria de ter os melhores jogadores a jogar como está o Cristiano Ronaldo no Real Madrid e por aí fora, a jogar nos melhores clubes. Agora, parte do princípio também que para fortalecer a seleção e para deixar a seleção com uma base até competitiva entre os próprios jogadores forte, que era muito importante que alguns dos melhores jogadores nacionais também se mantivessem a jogar nos melhores clubes em Portugal, e isso na verdade não se vai verificando e vai diminuindo. Portanto, sem dúvida nenhuma que para um selecionador interessa-lhe ter os melhores jogadores onde quer que seja. Agora, para sustentar, como eu costumo dizer, a equipa que vem atrás da própria equipa, é preciso ter jogadores a frutificar do campeonato interno e estar perto deles. Pode ser uma questão que há muito me anda na cabeça e que, enfim, até tenho discutido. A formação em Portugal e as academias que tem, o Benfica, tem o Sporting, etc., têm fornecido muitos e bons jogadores. O Sporting é disso para já o melhor exemplo. Será que não valeria a pena também a Federação investir um bocadinho nisso e conseguir recrutar melhores talentos, melhores jogadores, fazendo uma academia dela em que pudesse ter talvez os jogadores a trabalhar uma, duas vezes, não sei, pensando 3 vezes por semana, que pudessem vir de clubes onde eles não têm tanta hipótese de evoluir como têm num Sporting, num Benfica? Não poderia ser uma solução para recrutar melhores talentos? Penso que há que pensar efetivamente e profundamente em várias soluções. Andamos há 10 anos a falar na Casa das Seleções, Tomás. Como? Andamos há 10 anos a falar na Casa das Seleções. Na Casa das Seleções, parece que vai para obras. Já lançámos várias vezes a primeira pedra, Exatamente, mas isso é outra nos escalões de formação há cada vez mais jogadores estrangeiros também. Exatamente. Portanto, e há uma aposta clara. Acho que o Rio Ave é um bom exemplo, um clube que há bem pouco tempo tinha uma equipa praticamente de jogadores nacionais, inverteu completamente a situação e hoje em dia recruta jogadores estrangeiros, e se calhar alguns da mesma idade de jogadores portugueses que também estão a sair. Vê-se muitos jogadores que estão a sair neste momento, que em Portugal muitas vezes não se consegue pagar como se paga ainda noutros campeonatos, e os jogadores também têm que sair à procura de melhores condições. Duas coisas. Um bom exemplo que chega aqui pelo Twitter, obviamente porque participam sempre no nosso Twitter, vem do Belenenses, a dizer que eles contribuem para o crescimento, pois têm 8 habituais titulares de nacionalidade portuguesa. Fica aqui feita a nota que chega pelo Twitter e fica também, ora, nós estamos a falar deste campo de recrutamento